Abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, versículo de 8, nós vamos ler até o versículo 21. Gênesis, capítulo 21, de 8 a 21. Todos encontraram? Amém? Sim ou não? Amém. Então, levante bem alto a sua Bíblia, vamos... Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais... Amém, aleluia. Vamos ler. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Só um parênteses aqui, essa é a primeira situação de bullying na Bíblia. Vocês perceberam? Por causa que um filho estava rindo do filho da outra, ela foi expulsa de casa. Olha só como foi grave a situação. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Eu quero repetir essa parte. Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Vamos orar? Deus querido, nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, essa palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, e apenas o Teu Espírito, fale aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu me coloco atrás da Tua cruz e peço, Senhor, que apenas o Senhor tenha espaço nessa manhã. E fale, Senhor, aos nossos corações bem alto, para que nós possamos ser transformados e mudados, ó Deus, pela Tua palavra nessa manhã. Que os nossos corações não tenham barreiras, não tenham, Senhor, muros, ó Deus, que impeçam a Tua palavra de entrar, em nome de Jesus. Amém. Querido, nos momentos mais marcantes da sua vida, o que é que chama a sua atenção? Quando você vive situações sejam elas de conflitos, sejam elas situações de dificuldade, para onde é que os seus olhos se dirigem? Eu estava pensando nessa palavra e eu cheguei à conclusão que
muito dos problemas que a gente vive, muito das dificuldades que a gente vive, são uma consequência de onde nós estamos acostumados a colocar a nossa atenção. Isso não é nada mágico, não é nada místico, mas o fato é que onde nós estamos acostumados a olhar, sempre que nós temos uma crise, temos uma dificuldade, onde nós costumamos a colocar a nossa atenção é normalmente aquilo que a gente recorre, e normalmente isso tem grandes influências na nossa vida de maneira prática, entende? Então, se você, só para esmiuçar um pouco mais essa ideia que eu tenho no meu coração, se você conhece uma pessoa que ela está acostumada a reclamar, uma pessoa que está acostumada ao tempo todo viver murmurando, uma pessoa que tudo para ela é ruim, ela sempre vê o lado negativo, o lado ruim das coisas, ela sempre está criticando alguma coisa. Se você conhece, e eu acredito que todos nós devemos conhecer alguém assim, faça um teste. Pergunte para essa pessoa o que ela assiste na televisão. Comece por essa pergunta. Provavelmente ela vai te dizer que ela assiste aqueles programas que passa, sabe, no final da tarde, né? Aquelas notícias que na verdade não são notícias, que são coisas mais para te manter escravo, né, de um sistema e que não acrescentam em nada. Provavelmente ela é uma dessas pessoas que são pessoas que colocam a sua atenção horas e horas nessas coisas, né? Pergunte a ela o que ela lê, pergunte a ela com quem ela conversa, quais são as pessoas que ela costuma se relacionar e qual é o tipo de diálogo que ela tem, e você vai ver que eu tenho razão quando eu digo que aquilo onde a gente coloca a nossa atenção, normalmente atrai algumas consequências para a nossa vida. Isso traz algumas consequências na nossa vida, porque a gente passa a começar a viver ou como se aquilo fosse uma coisa normal, ou anestesiados por essa situação que, embora seja ruim, seja danosa para as pessoas, nós começamos a achar que é normal. Então a gente começa a achar que é normal ver o lado ruim de tudo, a gente começa a achar que é normal a gente ficar preso a situações que nos escravizam por essa coisa da violência, essa coisa da crítica, essa coisa de colocar as pessoas sempre de uma forma negativa, sempre olhar as pessoas de uma maneira negativa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 22, que os olhos são a candeia do nosso corpo. Se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. E o que isso significa? Que onde nós colocamos os nossos olhos, onde nós colocamos a nossa atenção, faz com que isso tenha consequências físicas, reais e práticas na nossa vida e no nosso dia a dia. Não é mesmo? Aquilo que prende a nossa atenção normalmente determina consequências na nossa vida. Eu aprendi isso de uma maneira muito ruim. Muitos anos atrás, cerca de 14 anos atrás, um colega de trabalho me mostrou um vídeo. Eu não sei quantos aqui vão se lembrar, esse vídeo circulou na internet numa época em que Facebook, Instagram, nada disso existia. E esse colega sabia que eu sou pastor, e aí ele me chamou e falou assim: olha, assiste isso aqui e me fala se isso aqui é religião. E aí a gente que é pastor, a gente já logo é atraído por isso, né? E eu fui assistir o vídeo e a curiosidade me levou a assistir aquele vídeo, e eu vi que aquele vídeo era um vídeo de uma execução de um desses partidos aí no Oriente Médio, né? Extremistas religiosos. Eles cortavam a cabeça de um repórter. Gente, eu fiquei durante meses, que eu não podia fechar os olhos, eu via aquela imagem. E aí eu aprendi que aonde a gente coloca os nossos olhos, traz para nós sérias consequências. Fique com essa informação. Na verdade, Deus falou muito comigo nesse texto, porque
embora eu esteja aqui para incentivar você, eu estou me incentivando também a ter um outro olhar sobre as diversas coisas que a gente vive na vida. Eu orei muito por isso enquanto eu via esse texto. E como eu me vi nesse texto? Porque eu sou fã de pessoas otimistas. Eu amo gente que sabe ver uma coisa boa em tudo, sabe? Isso me motiva, isso me alegra. Mas eu confesso que eu não sou muito assim. Eu sempre tenho um outro lado, né? Quando a pessoa chega para mim toda empolgada e diz assim, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer assim, assado, porque isso vai dar certo por causa disso e tal, eu costumo olhar o outro lado. Então eu olho assim e falo assim, então, mas e se isso aqui não der certo? Né? Eu tenho o hábito, graças a Deus isso tem mudado, eu tenho orado muito por isso. Graças a Deus e a minha esposa, que todo mundo conhece minha esposa e sabe do que eu estou falando, que ela é o otimismo em pessoa, com duas pernas, né? Isso tem mudado, mas eu confesso que eu tenho um pouco o hábito de ponderar o otimismo, né? Então quando a pessoa chega muito empolgada para mim, eu sou sempre aquele contraponto, sabe? Aquele contraponto de prudência. Quando alguém chega e fala assim, eu vou saltar de paraquedas, eu falo, então cara, tem certeza? É seguro? Você já olhou lá se, né, essa empresa aí que vai te ensinar a saltar, você já deu uma olhada? Você já viu como que é? Eu sempre estou ponderando, até porque, bom, eu dei um exemplo também que é fácil também, né, ponderar, né, muitos de nós ponderaríamos, mas enfim, eu sempre tenho esse contraponto, haja vista a campanha que nós estamos vivendo lá em casa, para que nós tenhamos um cachorro. E eu confesso, olha lá, ó, o cara levantando a mão lá em cima, ó. Eu confesso que essa campanha está quase me vencendo. Porque quando eles levantam todas as listas, dizendo 3 contra 1, quando eles levantam todas as listas dizendo, pai, nós precisamos ter um cachorro por causa disso. Hoje eu ouvi uma outra justificativa, ele me falou que se tivesse cachorro, a gente ia ter bastante atividade física, porque a gente ia ter que correr com o cachorro na rua e tal. Então eles vão tentando me convencer, e eu sempre levanto uma série de outras justificativas de que eu acho que não é a hora, não é o tempo, de que não é o nosso perfil, mas eu confesso que o páreo ali está difícil. Confesso que está. Aí ele já veio aqui, depois do primeiro culto, ele já veio aqui e falou para mim, vai ser dia 25 então, né? Vocês estão vendo como que a minha vida é difícil. Um dia eu tomei uma bronca de um amigo. Estávamos trabalhando juntos, e ele chegou desse jeito, todo otimista, olha, nós vamos fazer assim, vamos resolver dessa maneira, vamos fazer assim, depois a gente faz assim, e na cabeça dele estava tudo certinho, do começo até o final. E aí eu comecei a falar, não, mas espera aí, isso aqui não vai dar certo por causa disso, isso aqui, a gente tem que ver de um outro jeito isso aqui, porque não sei o que, vai precisar de tal ferramenta, vai precisar de tal coisa. Aí ele parou, e ele ficou quieto, ouvindo eu dar todas as justificativas. Quando eu terminei, ele falou assim, meu Deus, mas como você é pessimista. E isso mexeu tanto comigo, e ele não sabe que Deus usou a boca dele aquele dia, porque isso mexeu tanto comigo, que até hoje, quando eu tenho um desafio na minha frente, eu lembro daquela frase, meu Deus, como você é pessimista. Eu falo, não, eu não sou pessimista em nome de Jesus. Eu creio num Deus todo-poderoso, que faz todas as coisas, que transforma todas as situações, que faz o milagre, e eu vou viver de acordo com o Deus que eu creio, e Ele vai dar a vitória em nome de Jesus. Então, eu vivo lutando com isso, Talvez você tenha dificuldade de mensurar, ou de olhar para o seu dia a dia, ou de lembrar no seu dia a dia, para responder a pergunta que eu te fiz no começo, onde você coloca mais a sua atenção? Então eu vou fazer um pequeno teste com você aqui, pode ser? Você chega no seu trabalho, você chega no seu emprego, entra pelo corredor da empresa, e aí você cruza com um amigo, com um colega de trabalho, e ele falou, numa segunda-feira, e aí ele diz para você assim, então cara, você viu o que está rolando aí? Não estou sabendo de nada, estou chegando agora. Então, está rolando aí na Rádio Peão, que é o seguinte, sexta-feira, 30%, vão mandar 30% dos funcionários embora.
qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Você já começa a pensar que você vai devolver o carro que está financiado? Você já começa a pensar que você vai ser despejado? Meu Deus, como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou comer? O que eu faço da minha vida? Minha vida acabou. Ou você é aquele que fala assim, não, eu vou trabalhar mais ainda porque um alvo em movimento é mais difícil de ser acertado. Eu conheço gente assim, eu conheço gente que não se entrega. Eu conheço gente que fala assim, não, até o último... Eu vou trabalhar tanto essa semana aqui que se eu estava na lista, os caras vão me tirar. Eu conheço gente assim. E dá certo. Porque essas pessoas são motivadas por aquilo que ela coloca a sua atenção. Por aquilo onde ela coloca o seu olhar. Se eu levar você para um presídio, imagine o seguinte, que eu coloquei você dentro de um presídio para você viver lá dentro durante 10 dias. E você não sabe o que nenhum daqueles homens fez. Você está só convivendo com ele. Depois de 10 dias, se eu te perguntar quais são as qualidades deles, eu tenho certeza que você vai saber dizer pelo menos uma qualidade a respeito de cada pessoa com quem você teve contato ali. E por que você vai ser capaz de falar isso? Embora ele esteja preso, você sabe que ele fez alguma coisa errada e ele está preso. Você, numa conversa, você vai descobrir de repente que um daqueles homens era muito inteligente, ou que ele é uma pessoa muito, muito bondosa, apesar de estar ali e isso ser um paradoxo. Alguma qualidade você vai achar em qualquer um deles. E por que você vai achar alguma qualidade? Porque eu não te falei o que eles fizeram de ruim. Eu não te dei motivos para você colocar a sua atenção em outra coisa. O problema é que na maioria das situações que nós vivemos, nós temos sempre os dois lados. E nós temos sempre a opção de colocar a nossa atenção, de direcionar a nossa atenção para um ou para outro lado. Para o lado bom ou para o lado ruim. Para o lado que é da vitória, da bênção, ou para o lado da maldição, da dificuldade. Nós sempre temos isso, nós sempre temos essa opção. E a minha oração, quando eu preparava essa mensagem, eu falei para você que muito disso foi comigo também, é de que Deus faça com que os nossos olhos sejam abertos para que a gente coloque os olhos onde Ele quer que nós coloquemos e não que os nossos olhos estejam voltados naquilo que nos faz parar. Essa foi a minha oração e que Deus nos ensine a olhar para todas as situações que a gente vive e saber que existe um outro lado, e que embora a gente não enxergue esse outro lado, embora a gente não esteja vendo esse outro lado, existe um Deus que, ainda que seja em silêncio, está trabalhando, está ativo, está agindo, está fazendo e está cuidando. Essa foi a minha oração. A palavra de Deus diz que o Senhor não permitirá que nós passemos por provações maiores do que nós possamos suportar. Antes disso, Ele proverá o escape. Existe um proverá, existe um além. Quando a prova é estabelecida, quando a dificuldade é estabelecida, existe algo além. Existe algo que já está providenciado por Deus, e isso não sou eu que estou te falando, isso é a palavra de Deus que está nos falando. De que quando existe uma prova, quando nós atravessamos uma luta, existe algo que está além. Existe um final que nós não sabemos, que nós não conhecemos, mas que Deus já está providenciando. E que acima, muito acima, assim como a palavra de Deus diz, que assim como os céus estão muito acima da terra, assim são os pensamentos de Deus em relação aos nossos pensamentos. Então, enquanto a gente está preso numa situação, os pensamentos de Deus estão muito além, estão muito acima dos nossos. Então existe algo além para que nós coloquemos os nossos olhos, para que a gente dirija o nosso olhar. Mas por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver com a história que a gente leu?
Infelizmente, a gente não tem tempo para ler toda a história, então eu vou contar rapidamente o que acontece desde o capítulo 16. Se você quiser, eu até peço para que você faça isso. Se você tiver um tempinho lá na sua casa, pegue Gênesis capítulo 16 e comece a ler essa história e pegar os detalhes, que você vai ver que Deus vai te ensinar a colocar os seus olhos onde você tem que colocar, assim como Ele está me ensinando através dessa palavra. Amém? Mas para a gente fazer um resumo da história aqui, pensa numa família complicada, que era a família de Abraão. Abraão, a maioria de nós conhecemos, era o homem da promessa, que recebeu a promessa que através dele, a geração dele, os descendentes dele seriam muito numerosos, mais numerosos do que a areia do mar, não é isso que a palavra de Deus diz? Ele tinha uma promessa de que ele teria uma descendência, mas aí o que acontece? Essa promessa demora a acontecer. Num determinado momento, Sara, que era a esposa de Abraão, ela tem uma escrava que chama Agar, ela chega para Abraão e diz o seguinte: Abraão, é o seguinte, a gente já está velho mesmo, a gente não vai conseguir mais ter filho, então faz o seguinte, se deita com a minha escrava e a gente vai fazer descendência a partir dela. Isso, para quem não sabe, no código matrimonial da época, isso era permitido. Quando um casal não conseguia ter filhos, era muito comum usar uma serva, uma escrava, para dar descendência àquela família. Então, eles já eram velhos, mas apesar de serem velhos, Abraão não era mole, né? Agar engravidou. E aí quando Agar engravida, a palavra diz que quando ela percebeu, capítulo 16, versículo 5, quando ela percebeu que estava grávida, ela começou a olhar com desprezo para Sara. Olha só que coisa interessante. Ela engravida, a escrava engravida, e começa a olhar com desprezo para Sara. Pensa no ambiente, e Abraão no meio. E aí, quem que era o culpado desse desprezo? Quem? O marido. O texto diz que Sara olha para Abraão e diz assim: a culpa é sua. E eu imagino Abraão olhando para ela e falou assim: mas de novo a culpa é minha? O que foi que eu fiz dessa vez? Não foi você que teve a ideia? Ela diz assim: que a afronta que eu estou recebendo seja sobre você, e que Deus seja o juiz entre mim e você. E eu imagino Abraão dizendo: mais uma vez eu que sou o culpado, né? Tem um monte de gente nessa casa, mas quem deixou a toalha molhada em cima da cama fui eu. Mais ou menos por aí que acontece. E aí o texto diz que depois disso, Sara maltrata tanto Agar que ela foge. E ela foge, vai para perto de uma fonte, e quando ela estava lá naquela fonte, um anjo aparece e diz assim: Agar, volta para sua casa, volta para sua senhora, se submete a ela, que eu também tenho uma promessa para cumprir na sua vida. Por enquanto você fica quietinha no seu lugar. E aí ela estava numa fonte, e ela dá um nome para essa fonte. O nome que ela dá para essa fonte é o poço do Deus que vive e me vê. Você pode repetir isso comigo? O poço do Deus que vive e me vê. Diga isso para você. O Deus que vive e me vê. Guarde essa informação. Tempos depois, Sara engravida. Imagina só a situação da família. Sara engravida, Ismael, que era o filho de Agar, já tinha nascido. E a essa altura, Abraão já tinha 100 anos, Sara tinha 90. Quando eu falei que Abraão não era mole, era disso que eu estava falando. E passa o tempo, Isaac chega no tempo de desmamar, e Abraão faz uma festa para comemorar essa
passagem de fase, essa passagem de época, de momento. Ele faz uma festa. E nessa festa, o filho Ismael, o filho de Agar, olha para Isaac. Eu não sei exatamente qual a idade deles, mas provavelmente Ismael já era um adolescentezinho e Isaac tinha ali por volta de 4 ou 5 anos. E aí a palavra de Deus diz que um olha para o outro e começa a tirar sarro, começa a rir, né? Ismael olha para Isaac e começa a rir dele. E aí o ímpeto de mãe de Sara entra no meio mais uma vez. Ela parecia ser uma mulher de muita fibra, pelo jeito pelas atitudes dela no texto, tudo mais. E ela chega para Abraão e diz assim: é o seguinte, esse menino não vai ser herdeiro junto com meu filho. Você trata de pegar essa mulher, pega esse menino e manda eles embora. Abraão ficou aflito. Deus falou para ele: olha, faz isso que ela está falando, porque eu tenho uma promessa também para cumprir na vida do menino. Então, não se incomode com o seu coração, porque a minha promessa para você está no seu filho, em Isaac. Pois bem, de manhã ele pega lá uns mantimentos, um pouquinho de água, pão, coloca no ombro dessa mulher e né? Manda a mulher embora. O texto diz que ela fica vagando pelo deserto, e vagando pelo deserto, a comida acaba, a água acaba, e aí o que ela faz? Coloca um menino. Eles já estão provavelmente há muito tempo ali naquele deserto, calor, sol e tudo mais. Imagine a situação. Ela vai e coloca o filho embaixo de um arbusto, e a Bíblia diz que ela vai para uma distância de um tiro de flecha. Eu não sei exatamente qual era essa distância, mas era uma distância que ela não veria mais o filho, para que ela não veja ele morrer. E aí começa a ironia. E é aqui que eu começo a compartilhar com você aquilo que Deus falou no meu coração. A primeira coisa é a ironia do anjo. Porque o anjo chega para Agar e diz para ela assim: o que tens, Agar? Eu imagino que Agar deve ter olhado para o anjo e feito assim: você está de brincadeira comigo que você está fazendo essa pergunta? Eu não acredito que você está me fazendo essa pergunta. Eu sou escrava, eu não tenho marido, eu engravidei do meu senhor, a minha senhora me botou para fora de casa com um filho adolescente, com uns pãezinhos e um pouco de água. Eu estou no deserto, eu não tenho para onde voltar, eu não tenho família, eu não tenho marido, eu não tenho comida, eu não tenho água, e você me pergunta o que eu tenho? E a primeira lição que eu aprendo é que é bom quando a gente encontra, estando nessa situação de Agar, alguém para ser irônico com a gente. Sabe aquela pessoa que chega para nós, a gente está passando uma luta tremenda, e a pessoa chega para nós e fala assim: para que tanto drama? Você fica bravo, não fica? A gente fica bravo quando a gente expõe. Eu lembro de uma vez que um amigo me ligou num sábado, eu estava num sábado enrolado, pensa num sábado que eu estava enrolado, um monte de problema, um monte de coisa para resolver, e aí ele, está tudo bem, eu já comecei a descarregar um monte de coisa, tal, e quando terminou a ligação, ele olhou assim e falou assim: não exagera, né? Você está exagerando demais, né? Também não é tão grave assim. Gente, pensa num camarada que ficou bravo, que vontade de desligar aquele telefone, e a gente fica assim, mas tem dois lados. A gente acha que quem é irônico conosco nessa hora, muitas vezes está nos maltratando. Por quê? Porque horas em que a gente está enfrentando dificuldades, a gente gosta que alguém chegue assim e fale assim: tadinho, senta aqui no meu colinho, né? Coitadinho de você, está sofrendo tanto, né? A gente gosta ou não gosta disso? Gosta ou não gosta? Que alguém se sinta constrangido pelo nosso sofrimento? A gente gosta, mas o fato é que a gente não entende é que muitas vezes as ironias vêm para nos mostrar que a coisa não é tão séria assim, que há como você tirar o olho daquela situação e colocar em outro lugar. A Bíblia não diz que Agar deu uma resposta, porque o anjo pergunta e logo em seguida ele já fala. Se deu alguma resposta, não foi registrado, mas eu fico imaginando que
Muitas vezes a gente precisa de alguém que chegue para nós e diga assim: olha, menos, tá sério mesmo, tudo, mas menos drama. Isso parece insensível, especialmente quando a gente olha para os outros, mas e quando a gente olha para nós? Porque a gente gosta de se vitimizar, e muitas vezes Deus vai usar pessoas que chegam para você com um outro olhar, Deus vai usar pessoas que chegam diante de você com uma outra visão, com uma outra realidade, e vai dizer para você assim: não esquenta a cabeça, que isso aí não é tão grave não, relaxa, tira o seu olho disso, tira a sua atenção disso, como nós falamos no começo, coloque a sua atenção em outro lugar. E às vezes a gente precisa de gente que seja irônica com a gente muitas vezes. Que Deus seja bondoso conosco, para colocar quando a gente está nessa situação de conflito, de luta, de provação, de dificuldade, que Ele seja bondoso para colocar instrumentos dEle na nossa frente, para tirar o nosso drama, para minimizar as coisas. E embora a gente não goste, que a gente possa entender que isso pode ser um instrumento de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Uma outra coisa que Deus fala no meu coração é que o socorro de Deus não acontece uma vez só. Quantos aqui conseguem levantar a sua mão e dizer assim: olha, houve um dia que a coisa estava muito ruim para mim, mas Deus agiu naquele dia de uma maneira tão espetacular, tão tremenda, que eu não consigo negar, eu não consigo, nem se eu quiser, negar que foi Deus quem me socorreu naquela hora. Quantos conseguem levantar a mão e dizer isso? Amém. A maioria de nós. Então deixa eu te dizer uma coisa, aquele Deus mudou? Aquele Deus é outro Deus? Então, se Ele não mudou, isso significa que o socorro dEle acontece de novo. O socorro dEle pode vir de novo, porque Ele não está dormindo. Lembra quando eu pedi para você guardar uma informação, que nós estávamos lendo o texto? O nome que Agar coloca na fonte que ela se encontra com Deus a primeira vez é o poço do Deus que vive e me vê. Ela já havia experimentado a realidade de ter relacionamento, de ter se encontrado com um Deus que a vê, que os olhos dele não estão fechados. Assim, e por isso que eu perguntei para você isso, porque nós já tivemos a realidade, a experiência de muitas vezes ter vivido o melhor de Deus, ter vivido aqueles momentos em que a gente não via saída, mas que Deus de repente bradou e disse assim: olha, não, a partir de hoje essa situação muda, e você experimenta esse socorro de Deus. Aí o que acontece? De repente você enfrenta de novo uma situação tão grave, mas tão grave, que a sua atenção volta para essa situação, e você deixa de olhar para o Deus que te socorre, que te socorreu uma vez, e que o socorro dele não acontece uma vez só. E aí ela estava ali no deserto. Agora acabou. Agora eu vou morrer. Querido, há um Deus que está em atividade. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que os meus pés vacilem. Aquele que me guarda não cochila. Deus, o Deus que nós cremos, está em atividade. Ele não fica com sono, Ele não cochila, Ele não dá aquelas pescadinhas que a gente dá no ônibus ou na frente da televisão. Ele não para em nenhum momento. O Deus que você crê, o Deus que eu creio, é um Deus que está agindo, está em atividade. E embora essa mulher naquele momento, ela olhou para todas as situações dela, o menino morrendo, ela morrendo, o deserto, sem ter para onde voltar, quando ela olha toda aquela situação, ela diz: é o fim, acabou.
mas o Deus que vive e vê não estava dormindo, ele não estava cochilando. Assim como na sua vida, nesse momento, nesse exato momento, enquanto nós estamos falando aqui, enquanto nós estamos conversando e você está me ouvindo, nesse exato momento, o Deus que vive te vê. O cuidado de Deus não se esgota. O Deus que te socorreu uma vez, te socorre pela segunda vez, te socorre pela terceira vez, pela quarta, pela quinta, pela 10ª. Ele te socorre, Ele é o Deus em que o socorro se renova todos os dias. Mas a situação era tão grave, tão grave, que essa mulher não conseguia se lembrar disso. E às vezes para a gente é a mesma coisa. Para nós, muitas e muitas vezes, a gente olha para o momento em que nós estamos vivendo, e para nós isso é tão sério, tão grave, que a gente não consegue olhar para fora disso. Mas a gente não precisa ser assim, querido, você não precisa ser assim, porque o socorro de Deus se renova. Então, não importa o nível daquilo que você está vivendo agora, talvez você esteja vivendo um bom momento, e talvez amanhã você viva um mau momento, ou talvez você viva agora um mau momento, e nesse momento que você está vivendo, seja bom, seja mal, nesse momento, Deus está em atividade. Nós cremos num Deus que age e opera constantemente. Às vezes a gente precisa apenas olhar na direção certa, sabia? A situação que ela passava era séria, ela não estava se queixando de alguma coisa simples. E às vezes com a gente é assim, porque aquilo que a gente se queixa nem sempre é simples. E por isso que a gente fica bravo quando a gente encontra os irônicos, que eu falei no começo. Por isso que a gente fica bravo, porque não é simples. Para nós não é simples. Mas aí a gente começa a entender que olhar para aquela situação que nós estamos olhando não vai resolver o problema. Os recursos acabaram. Os recursos dessa mulher haviam acabado. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que às vezes, quando os nossos recursos acabam, quando a gente não consegue olhar nenhum socorro, quando a gente está inserido numa situação em que o dinheiro acabou, a ajuda dos amigos acabou, parece que Deus se silenciou. Quando você começa a olhar para essa situação e você começa a girar nessa situação, como se fosse um looping e você não consegue sair dela, nesse momento você precisa entender que você tem dois caminhos. Ou você faz como essa mulher, desiste e diz assim: não, eu vou sair daqui para não ver o meu filho morrer, chega, acabou, depois eu vou morrer e é assim mesmo. Você tem essa opção. Ou você tem a opção de ouvir a voz de Deus como essa mulher ouviu, quando o anjo vem de novo, diz para ela o que ela tem, pergunta para ela o que ela tem, é irônico, como eu te falei. Quando acontece aquela conversa, o anjo diz assim: fica tranquila que Deus ouviu o choro do menino. O anjo diz isso para ela, mas aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, e ela olhou para o lado e viu uma fonte. Você leu o texto junto comigo. O texto está dizendo que Deus criou uma fonte? O texto está dizendo que Deus fez aparecer uma fonte? O texto está dizendo que veio um mágico ali? Ou o texto está dizendo que aquilo era uma miragem? O texto está dizendo que Deus abriu os olhos dela, ela olhou para o lado e viu uma fonte. Às vezes nós estamos morrendo de sede ao lado da fonte. Às vezes a gente chega no limite, no nosso limite, para que Deus abra os nossos olhos. Porque enquanto a gente tem recurso, enquanto a gente tem todos os subterfúgios, enquanto a nossa conta bancária está legal, enquanto o nosso casamento está filé, enquanto a gente está saudável, enquanto
essa doença não chegou até a nossa família. Enquanto está tudo bem, então a gente acha que a gente não precisa abrir os nossos olhos. Mas aí Deus nos conduz a um lugar, que eu acho que é o que a Bíblia chama de lugar de arrependimento. Aí Deus nos conduz a um lugar onde nós olhamos para todos os recursos escassos, os recursos que nós não temos mais, e aí nós somos desafiados a abrir os nossos olhos. Estar numa situação de batalha, estar numa situação de luta, não significa que você deva morrer nessa situação, não significa que você deva morrer nesse exato momento. Para aquela mulher significava que tudo estava no fim, que tudo havia acabado. Eu não tenho mais água, eu não tenho comida, acabou. E eu acho estranho porque ela coloca o filho embaixo de um arbusto. Do que será que esse arbusto se alimentava? Como é que um arbusto cresceria no deserto? Será que não é óbvio que devia haver alguma água por ali? E às vezes, no meio do caminho, Deus vai nos dando sinais de que existe um socorro que está bem ao nosso lado, mas a gente insiste em colocar as nossas atenções naquilo que não é o projeto de Deus para a nossa vida. E existe uma fonte que está bem do lado. E eu clamo, querido, nessa manhã, para que Deus abra os nossos olhos. A minha oração nessa manhã é para que Deus abra os meus olhos e os seus olhos, para ver uma fonte de socorro que está logo ao nosso lado. Ele não planejou para nós uma morte no deserto. Sabe uma coisa que eu amo na palavra de Deus? É a convicção que ela nos transmite de continuidade quando nós passamos por uma luta. O Salmo 126 diz assim que aquele que segue chorando e andando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. A gente gosta desse texto porque a gente pensa, tem um resultado, o meu sacrifício, o meu trabalho tem um resultado, isso é tremendo, isso é maravilhoso, Deus honra aquilo que a gente faz, principalmente quando nós fazemos embaixo de obediência a Ele, Deus honra, Deus considera esse tipo de coisa, mas sabe o que me chama a atenção? É uma palavrinha nesse texto, enquanto. Às vezes nós precisamos entender e colocar a nossa visão no processo, entende? Não no fato, porque nós fazemos ou uma ou outra, a gente diz assim, ou eu estou sofrendo e eu coloco a minha visão nas lágrimas, ou eu coloco no resultado, que é voltando e trazendo os feixes, né? E aí a gente se enche de fé, mas a gente esquece que existe um enquanto. Então, querido, enquanto você está passando por essa situação, você está vivendo um processo que Deus está te levando. Deixa eu te dizer uma coisa, assim como o anjo disse para Agar, vocês não vão morrer, você não vai morrer no deserto, Deus ouviu a sua oração, não é hora de morrer, não é hora de se entregar, não é hora de parar, existe aqui do seu lado uma fonte. Agar, dá uma olhadinha ali, ó. Às vezes a gente precisa que Deus chame a atenção do nosso coração e diga assim, filho, olha aqui, ó, olha para isso aqui, olha nessa direção, tira um pouquinho o seu foco daqui e coloca nessa direção aqui. É aqui que eu quero te dar o suprimento, é aqui que eu quero te fazer prosperar, é aqui que eu quero te fazer renovar, é aqui que eu quero te levar a lugares altos, é aqui que eu quero fazer você transbordar de tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Não é aqui, muda o foco, olha na fonte, eu estou colocando bem do seu lado uma fonte. Às vezes um olhar é suficiente para renovar todas as coisas, e esse olhar é o olhar que Deus quer nos dar. Eu não sei qual é o olhar que você está colocando sobre o seu trabalho. Eu não sei qual é o olhar que você está colocando sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento. Eu não sei qual é o olhar que você está colocando sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Mas eu quero te dizer, querido, que existe um olhar que é de Deus só para você. E é esse o meu clamor nessa manhã, que Deus abra os nossos olhos para que a gente enxergue, para que a gente olhe a fonte que Ele tem
ao nosso lado. Qual olhar você precisa ter hoje? Quem me conhece sabe que, e eu já vou terminar, quem me conhece sabe que esse negócio de pensamento positivo não é comigo. Eu não acredito nessa coisa da mística do pensamento positivo, sabe? Para mim não rola isso. Porque tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu penso assim. Não existe nada místico, mas eu sei que quando Deus te estimula a colocar o olhar onde Ele quer que você coloque, milagres começam a acontecer na sua vida. E isso eu não estou dizendo porque eu estou inventando. Eu já experimentei inúmeras vezes isso, querido. Que quando a gente muda o nosso olhar, como eu disse no começo, eu não sou uma pessoa tão otimista, mas às vezes em que Deus me ensinou a mudar o olhar, eu vi a mão dele agindo. Eu vi que o Deus que vive e me vê está em atividade. Certa vez um homem paralítico, 38 anos a Bíblia diz, chega diante de um tanque chamado Tanque de Betesda. E aí havia eu não sei exatamente como era essa situação, mas o que havia ali era o seguinte: um anjo descia, movimentava as águas, e o primeiro que entrava depois que isso acontecia era curado. Essa é a história. E aquele homem estava ali deitado, paralítico, 38 anos paralítico, estava ali deitado, Jesus chega bem do lado dele. E aí Jesus chega do lado dele e diz assim: ô rapaz, você quer ser curado? E aí você começa a pensar de novo, onde você deve colocar a sua atenção, onde você deve colocar a sua visão. Você quer ser curado? Olha, eu até quero ser curado. Olha a resposta do homem. Eu quero ser curado, mas o que acontece? Quando um anjo desce e agita as águas, eu não consigo me levantar, porque eu sou paralítico. Então alguém entra antes de mim e é curado, e eu não consigo chegar lá. E às vezes esse é o problema. A gente está olhando para as nossas deficiências, a gente para diante das nossas deficiências, da nossa falta de recursos, fica olhando para nós mesmos, e a gente deixa de olhar para a fonte de água viva que está ao nosso lado. Aquele homem estava olhando para o mover das águas, mas do lado dele estava o Senhor da cura, estava aquele que tem poder para curar todas as coisas, para fazer todas as coisas. E às vezes o nosso problema é esse: a gente se fixa naquilo que a gente não deve se fixar, a nossa atenção está voltada para aquilo que a gente não deveria voltar, e aí o Senhor está do nosso lado, ou se você quiser pensar, a fonte está do nosso lado, mas a gente não olha para a fonte, a gente está fixo: eu vou morrer, acabou os recursos. E aí o Senhor está do seu lado te perguntando: ei, você precisa de cura? Ei, você precisa de restauração? Ei, você precisa de mudança? Ei, você precisa de uma porta aberta? Ei, você precisa de uma fonte? Então levanta e anda. Às vezes o caminho é mais prático do que a gente imagina, querido. Às vezes o caminho é mais fácil do que a gente imagina. Às vezes está tão perto, está tão ao lado. Um último exemplo que eu quero dar: Eliseu e Geazi. Eliseu era o profeta, Geazi era o seu moço. A Bíblia diz que Geazi se levanta de madrugada, bem cedo, a Bíblia fala, e ele abre a porta da sua tenda. Quando ele abre a porta da sua tenda, o que ele vê? Um exército enorme. A Bíblia diz que ele fica morrendo de medo. E aí Eliseu sai. E quando ele olha para Eliseu e diz assim: Senhor, agora a casa caiu. Meu Senhor, agora nós estamos mortos. Eliseu olha e fala assim: mais fortes não temam, porque mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E aí o moço de Eliseu deve ter olhado para Eliseu e deve ter falado assim: acho que ele está com mais medo do que eu, porque ele está vendo até coisa que não existe.
E aí Eliseu ora e diz: Senhor, aqui eu vou parafrasear, assim como tu abriste os olhos de Agar, abre os olhos desse rapaz. E quando Deus abriu os olhos dele, ele viu exército, carros, cavaleiros de fogo. E aí ele entendeu que ele precisava colocar a atenção dele no lugar certo. Onde você está colocando sua atenção hoje? Às vezes a gente precisa fazer a mesma oração que Eliseu fez por nós mesmos. Ter a coragem de dizer: Senhor, abre os meus olhos. Eu estou numa situação que eu não consigo ver nada além disso. E isso não é ruim não, querido. Todos nós já passamos por isso. Mas a gente tem a quem recorrer. A gente pode recorrer a um Deus que vive e nos vê, que está em atividade, que não cochila, que não dorme. Que olhar que você precisa ter hoje sobre a sua vida? Feche seus olhos agora em nome de Jesus, eu quero orar. Com o seu coração eu quero desafiar você a olhar para o lado, porque tem uma fonte bem aí. Olha para o lado, porque o Senhor de todo milagre está bem aí. Senhor, abre os nossos corações, Senhor, nessa manhã. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos, Senhor, que muitas vezes os nossos olhos estão embotados, ó Deus, pelas dificuldades, ó Deus, e pelas lutas que nós enfrentamos, Pai. Mas nós queremos clamar a Ti, fazer a oração de Eliseu. Abre, Senhor, os nossos olhos, ó Deus, nessa manhã. Deus querido, em nome de Jesus, ó Deus, que o lugar, Senhor, que tem nos escravizado, porque tem sido o lugar que nós temos colocado a nossa atenção constantemente, Senhor. Muitas vezes os conflitos que nós estamos vivendo, Senhor, nos cercam de tal maneira que nós só conseguimos olhar para isso. Mas em nome de Jesus, ó Deus, eu quero declarar nesta manhã sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida, Senhor, daquele que está assistindo, Senhor, pela internet. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa agora fazer cair, Senhor, todas as escamas dos olhos, ó Pai, e que nós possamos ter um novo olhar, que o nosso olhar seja renovado, que a nossa vida, Senhor, seja renovada, que nós possamos, Senhor, concentrar a nossa atenção naquilo que é o Teu propósito para nós, ó Deus, que em nome de Jesus os nossos olhos sejam agora abertos, ó Pai, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Senhor, eu declaro, diante de todo o principado, diante de toda a potestade, que eu tiro nessa manhã, Senhor, os meus olhos, ó Deus, a minha atenção daquilo, Senhor, que não é o processo que o Senhor tem na minha vida, Senhor, e eu quero considerar o Deus que vive e me vê. Eu quero adorar o Deus que vive e me vê. Eu quero, Senhor, recorrer ao Deus que vive e me vê, Senhor, em nome de Jesus, porque o Teu socorro não se esgota, porque o Teu socorro, Senhor, se renova dia após dia na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.